Olá pessoal, vamos trabalhar o planejamento estratégico, né? Eu sou o professor José Roberto, né? Então pessoal, falar de planejamento estratégico, né? Nós sabemos que hoje, todas as empresas hoje, ela precisa fazer os seus planejamentos, né? Pode ser as empresas pequenas, as empresas com fins e sem fins lucrativos, precisa fazer os seus planejamentos, né? Precisa planejar, né? Então, o que é esse planejamento? Por que a empresa tem que planejar? Qual é a importância desse planejamento para as empresas, né? Então, pessoal, planejar é de vital importância para que as organizações consigam atingir seus objetivos. Nós sabemos, pessoal, que nenhuma empresa hoje ela consegue atingir seus objetivos sem um planejamento, né? Mas, professor, eu posso abrir uma empresa, a minha empresa funciona corretamente sem um planejamento? Não, ela não funciona corretamente. Eu digo para você que, com certeza, ela está no caminho de fechar, no caminho de abrir falência, pessoal, porque precisamos fazer os planejamentos e criar estratégias, né? O planejamento estratégico, pessoal, toda empresa ela precisa criar estratégias, precisa, dentro do seu planejamento, tem que ter as suas estratégias. Para quê? Eu preciso ter um diferencial, eu preciso ter um diferencial, principalmente da minha concorrência, né? Então, com a competitividade e as mudanças que as organizações enfrentam, elas precisam se adequar, criar estratégias e realizar um planejamento de longo prazo para que possam ter mais lucros e destaque no mercado, né? Então, pessoal, uma empresa, para ela atingir seus objetivos, qual é o objetivo principal de uma empresa hoje com fins lucrativos? É o lucro, né? E é o lucro, ter lucros. E quando você não faz os planejamentos, você não tem essa certeza se esse lucro virá ou não, né? Muitas vezes, quando virar um prejuízo, o gestor muitas vezes fica surpreso, fica preocupado, juntamente com sua equipe de trabalho. E quando você tem o seu planejamento, com certeza você não vai se surpreender, porque você planejou, está sabendo que mês seguinte vai ter um prejuízo, o ano seguinte nós vamos ter um prejuízo. Isso, pessoal, faz parte da vida de qualquer empresa com fins lucrativos, né? Então, precisamos sim, pessoal, fazer esse planejamento. Então, continuando ainda, falando do planejamento, diz o seguinte, que o processo de planejamento é um processo contínuo de pensar sobre o futuro, né? Quando você planeja, quando a gente planeja, a gente está tendo uma visão de amanhã, uma visão do futuro, né? E quando você não planeja, pessoal, você não tem essa visão. Então, se você é um empresário, se você é um empreendedor, você precisa fazer os planejamentos corretamente, planejamento estratégico, trabalhar com estratégias, né? Porque você precisa identificar os problemas, você precisa identificar as oportunidades, como também você precisa, como se diz, aplicar os seus recursos, né, as suas ações de maneira correta, de forma correta, né, para que essa empresa ela possa continuar viva no mercado por muitos e muitos anos, né? Então, avaliando as suas opções de ações que devem ser seguidas para que estes estados sejam alcançados. Então, para você alcançar tudo, né, que nós falamos aí, você precisa ter um planejamento. Se você não planeja, você não tem estratégias, com certeza você não vai alcançar os seus objetivos. Veja algumas definições de planejar e planejamento, né? Na administração, pessoal, nós temos as 4 funções básicas da administração, que é o planejamento, a organização e o controle. É o planejamento, a organização, a direção e o controle, né?
Porque essas 4 funções, elas se originaram de 4 verbos importantes de uma administração, que é do verbo planejar, o verbo organizar, o verbo dirigir e o verbo controlar. Aí se originaram essas importantes funções, né? Que é as principais funções da administração. Que na administração ela é chamada até de PODC, né? Que são as funções administrativas. E o Tágera, 2006, ele descreve que planejar é uma função administrativa que visa aprimorar o processo de tomada de decisão, ou seja, um meio sistemático para a tomada de decisão, visando garantir o sucesso da empresa em seu ambiente atual e futuro, né? Então, pessoal, é como diz Tágera, a empresa, ela precisa o quê? Tomar decisão. E para você tomar decisões corretas, aprimorar as suas tomadas de decisões, você precisa fazer bons planejamentos, ter estratégia, ter um bom planejamento, né? Um bom planejamento estratégico, né? Como ele fala aí, visando garantir o sucesso da empresa em seu ambiente atual e futuro, né? Nós sabemos, pessoal, que para você garantir o sucesso da sua empresa, você precisa fazer tudo isso, né? E como também, pessoal, não adianta você sozinho querer fazer só. Na hora de planejar, na hora de você criar as suas estratégias, trabalhe em equipe, faça o planejamento juntamente com sua equipe de trabalho, né? Pensando o quê? No ambiente da empresa, pensando o quê? No sucesso da empresa, pensando o quê? Na empresa alcançar os seus objetivos, né? E nós sabemos, pessoal, que a empresa ela precisa estar de olho no presente, no futuro, mas também, pessoal, jamais, quem trabalha com empresa, jamais pode esquecer o passado. Por quê? Vai trabalhar com metas, né? Tem que olhar para ontem, o que foi o que aconteceu com a minha empresa ontem. Eu digo ontem, mas daqui um ano atrás, 6 meses atrás, há 2 meses atrás, há 1 mês atrás. Então, nós precisamos, pessoal, desde o planejamento, nós precisamos trabalhar com o presente, o futuro, mas olhando também o que aconteceu ontem, olhando para o passado. Para Oliveira, 2010, página 5, o planejamento pode ser conceituado como um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforço e recurso pela empresa. Isso, Oliveira, um grande autor que está falando aí do planejamento, né? Que ele conceitua, né, o planejamento como um processo desenvolvido para o alcance da situação futura desejada de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo. Já Pereira, 2010, página 44, diz que o planejamento pode ser um processo formalizado para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões, né? Nós sabemos, pessoal, que toda empresa, todo gestor, ele precisa tomar decisões. E essas decisões, pessoal, para você tomar, você precisa tomar de acordo com o que foi planejado, de acordo com o planejamento. Eu posso fazer alteração no meu planejamento? Pode. A gente planeja, pessoal. Nós sabemos que as mudanças são constantes, mas na hora de fazer qualquer mudança, reúne a sua equipe de trabalho. Não faça mudanças sozinho, não queira administrar sozinho. Administra em conjunto com a sua equipe. Se precisa fazer alguma modificação no planejamento, reúna a sua equipe. Mostre o porquê que precisa fazer essas mudanças, né? Não faça sozinho. A estratégia, né? Nós sabemos, como eu falei, as estratégias. A empresa ela precisa ter um diferencial, diferenciar principalmente da concorrência. E onde é que eu vou ter esse diferencial? É nas estratégias. É nas estratégias. Segundo Oliveira, 2010, em sua própria definição de estratégia, ele descreve como um caminho ou maneira ou ação formulada e adequada para alcançar, preferencialmente de maneira diferenciada,
e inovadora, as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos, o melhor posicionamento da empresa perante o seu ambiente, onde estão os fatores não controláveis. Então, pessoal, por que eu tenho que criar estratégia? É para me alcançar, preferencialmente, de maneira diferenciada e inovadora, as metas e os desafios e os objetivos estabelecidos. Eu preciso, pessoal, alcançar tudo o que foi planejado, mas para me alcançar, eu tenho que ter estratégias. Eu não posso fugir das minhas estratégias, principalmente porque eu trabalho com metas, eu preciso alcançar essas metas, eu preciso alcançar meus objetivos. Outra definição de estratégia, é que a estratégia é um conjunto de ações que os gestores adotam para melhorar o desempenho de uma empresa em relação a seus concorrentes. Segundo Jones, 2004, o gestor possui um papel fundamental para a construção e na aplicação das estratégias. A gente precisa, pessoal, estar de olho na concorrência. Não é para a gente ficar com raiva do concorrente, não é para a gente, muitas vezes, deixar de falar com a concorrência, não. A gente pode sentar todos os dias, conversar, dialogar, se comunicar com o concorrente, não tem problema. Mas as estratégias é que você não vai, de forma alguma, repassar para a concorrência. É aonde você vai ter um diferencial do seu concorrente. São as estratégias. Aquelas estratégias que você planejou juntamente com a sua equipe de trabalho, e você criou para poder diferenciar principalmente dos concorrentes, principalmente da concorrência. Estratégias. As empresas utilizam estratégias para melhorar a sua produtividade e o seu resultado. Então, por que eu tenho que criar estratégias? Eu preciso, pessoal, melhorar a cada dia a produtividade da minha empresa, com o objetivo de alcançar os resultados. Que resultado é isso? Se eu trabalho com uma empresa com fins lucrativos, qual é o meu principal objetivo? É o lucro, é ter o lucro. Então, eu preciso, a cada dia, estar elaborando estratégias. Nós sabemos, pessoal, que administrar não é tarefa fácil. Administrar é muito complicado. Aí, pessoal, onde precisa que o gestor tenha bons conhecimentos. Área fiscal, área tributária, área contábil, na área financeira, em todas essas áreas, E como também, pessoal, ser uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa que tem uma comunicação muito boa com todos os públicos, Ali você consegue traçar o seu planejamento, Mas, repito, não faça o seu planejamento sozinho, não queira administrar sozinho. Procure administrar juntamente com sua equipe de trabalho. Finalizando o primeiro vídeo, as estratégias é isso, pessoal. Nós sabemos que pode ser a empresa pequena, o MEI, a microempresa, a EPP, a empresa de pequeno porte, as empresas, grandes empresas, lucro presumido e lucro real, tem que criar estratégia. Não é porque eu sou pequeno que eu vou trabalhar sem planejamento, sem ter estratégia. Não. Precisamos sim planejar, ter estratégias para a gente ter um diferencial, a gente diferenciar principalmente da nossa concorrência, dos nossos concorrentes.